Sem dúvida, a coisa que mais tem atrapalhado o mundo de vencer a pandemia tem sido a política. E para mim é complicado falar sobre isso porque eu tenho pretensões políticas, mas existe uma grande diferença, né? Porque muitas pessoas elas usam a política para o seu próprio benefício. Elas não estão na política porque elas querem cuidar do povo. A política deveria servir exatamente para isso, para cuidar das pessoas, para cuidar do povo. E muitas pessoas elas usam para puro e simples benefício próprio. Como bem disse Caio Coppola, um dos jornalistas que eu mais admiro atualmente no Brasil, a política se torna um jogo de marketing, um jogo de ascensão política, um jogo de perpetuação política e os interesses do povo ficam completamente para trás. E como eu sei que estão usando o coronavírus para ascender politicamente, como que eu sei disso? É muito simples. Alguém que ama realmente o povo, alguém que se importa com as pessoas, não tomariam certas medidas. Isso é claro para mim, é claro como a luz do dia. O rei Salomão, que foi abençoado com muita sabedoria, teve que resolver uma situação aparentemente muito difícil, mas ele teve, claro, muita sabedoria nisso. Acontece que duas mulheres que moravam na mesma casa tiveram um filho, né, na mesma época, com dias de diferença. Uma das mulheres, enquanto estava dormindo, rolou em cima do seu bebê e o matou sufocado, sem querer. E o que essa mulher fez? Pegou o bebê morto dela, colocou no lugar do bebê da amiga, né, ali, e pegou o bebê vivo para ela. Quando a mulher do bebê vivo acordou e foi dar mamar para o seu filho, ela viu que ele estava morto, mas quando ela olhou bem, ela viu que não era o filho dela. E elas foram na frente do rei, para o rei decidir o que fazer. E elas ficaram discutindo, não, o filho vivo é meu, o filho vivo é meu e tal. E ficava assim. O rei falou o seguinte: pega a espada e corta essa criança no meio. Imediatamente, claro, a mãe verdadeira falou: não, eu quero meu filho vivo. Entrega o meu filho para essa mulher cuidar, então. Eu prefiro ele vivo do que ele comigo. Já a outra mulher que não era mãe falou assim: pode cortar no meio, porque aí não fica nem comigo nem com ela. E aí o rei falou: não mate a criança, eu já sei quem é a mãe de verdade dessa criança, a que não quis ver o seu filho morto. E assim ele decretou que o filho vivo ficaria com a verdadeira mãe. Ele descobriu que aquela que não queria ver a morte do seu filho era a verdadeira mãe. Entenda, indivíduos. Esse é o único tipo de povo que existe. Quando você para de olhar para o indivíduo, para os direitos individuais, isso quer dizer que você é um déspota. Você não se importa com a vida das pessoas. Você quer poder. E isso é muito grave. Isso é muito perigoso. E assim como essa história de Salomão, alguém que está no poder, um político que está no poder, que prefere ver alguém morrer de fome do que correr um risco de se infectar ou de infectar outros com uma doença, essa pessoa ela não está preocupada com a vida daquele indivíduo. É óbvio isso. Aquela pessoa vai morrer. Você consegue compreender isso? Alguém que manda prender violentamente, inclusive, humilhando pessoas completamente do bem, que não estavam fazendo nada, como aquela mulher. Aquelas imagens me cortaram o coração. Ver aquela mulher sendo humilhada como um animal, né? Aquele caso em Araraquara, que ela estava numa praça totalmente vazia, sem ninguém perto dela,
não sei se ela estava se exercitando, tomando um sol, e um homem veio questionar ela, e ela falou: eu sou livre, né? Ninguém pode me prender, ninguém pode me impedir de ir e vir, ninguém pode tolir os meus direitos individuais. E aquela mulher foi brutalmente presa. Aquilo cortou meu coração, porque ela não era uma criminosa, né? As pessoas têm muito mais dó de assassinos, de criminosos, do que, meu Deus do céu, o que estão fazendo com o nosso Brasil. Me lembra desse filme tão famoso, O Poço, que tá na Netflix agora, que muita gente tem achado ótimo, maravilhoso e tem visto coisas boas. Sinceramente, eu fiquei muito angustiada com aquele filme, porque eles maltratavam, eles batiam, eles até matavam pessoas, né, nos níveis. Pra quem não assistiu, deve estar perdido. Não recomendo também, se você não assistiu. Eles iam, né, descendo e para colocar em prática o seu plano de certo, né, o que eles achavam certo, que era dividir tudo, toda a comida, eles humilhavam, eles matavam as pessoas, eles machucavam as pessoas, eles tiravam sangue das pessoas. Então é assim? Os fins justificam os meios? Porque você tem uma opinião, né, de que talvez pode ser que alguém se contagie, porque talvez você esteja infectado, então significa que essa pessoa deve apanhar na rua, significa que essa pessoa deve ser humilhada, jogada no chão, significa que ela precisa morrer de fome, que ela deve morrer de fome. Você acha mesmo que o governo vai conseguir sustentar todos os brasileiros? Você acha mesmo que a economia vai conseguir sustentar por 2 anos, como alguns estão falando? Sendo que a riqueza do Estado vem do povo. Da onde surge o dinheiro? Do povo, dos impostos. Isso não é cuidado. Isso não é amor. Isso é política da mais baixa qualidade. Isso é amor próprio de quem tá cheio de dinheiro no bolso, com o armário cheio de comida e não está nem aí para os indivíduos. Então, reforço aqui a minha nota de repúdio contra esse caso que aconteceu em Araraquara. Para mim, isso é desumano, isso é inadmissível na nossa nação, que é uma nação livre, né? Uma nação que não aceita ditadura, né? Muito bem claro, muito bem expresso isso na mídia, inclusive, né? E eu deixo então a minha nota de repúdio. Isso me cortou o coração. Eu não concordo, né? Eu concordo com um isolamento vertical. Eu concordo com algumas medidas, mas essas medidas ditatoriais eu sou completamente contra. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo algumas entrevistas, alguns vídeos de especialistas, de médicos infectologistas que formaram a minha opinião sobre o tema, tá? Se você duvida, se você acha que eu não sou ninguém, né, realmente eu não sou médica para ter opinião. Eu não tenho opinião própria, não. Eu peguei especialistas e a minha opinião eu construí em cima da opinião desses grandes profissionais. Então é isso por hoje. Deus abençoe e até logo.